Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça, trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e desde já agradeço você que está com a gente aqui toda semana aqui pelo youtube.com/euribenevento e também pelo Spotify, você que gosta de ouvir o podcast. Então, se você está só ouvindo pelo Spotify e quiser ver, youtube.com/euribenevento. Se você está no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal também, manda sua pergunta, sua sugestão de tema, fica à vontade. E a gente vai conversar bastante aqui no Terça Nobre. Na semana passada, eu fiz um programa falando sobre pessoas, né, que passam na nossa vida. Foi o primeiro episódio da 7ª temporada do Terça Nobre, né? Conversando um pouco sobre isso, sobre assim, coisas que acontecem na nossa vida. E depois a gente fica entendendo o porquê, né? Porque na hora a gente vive aquilo e não entende por que aquela pessoa se afastou e por que você não fala mais com aquela pessoa e tal. E depois passa um tempo, de repente você começa a entender e perceber que era só pra ser naquela época mesmo. Tipo, não tinha como evoluir, não tinha como ser diferente. A gente sente saudade, a gente sente falta, mas às vezes a gente percebe que aquilo foi um momento e acabou. Como a gente fala que hoje tá muito na moda a galera falar sobre os ciclos, né? Ciclo encerrado e tal. E às vezes a gente prolonga, né, algumas coisas que já eram para ter finalizado, e que às vezes o nosso próprio corpo mesmo já avisa, né? O corpo já te avisa, fala, cara, eu não quero mais estar aqui, eu não quero estar nessa festa, eu não quero ir nesse lugar, eu não quero encontrar com essa pessoa. E só que aí a nossa bateria social, né, o nosso lado social fala mais alto, a gente não quer brigar, a gente não quer ficar sem falar com a pessoa, e aí a gente tenta forçar, e quando a gente força é onde a gente começa a perceber que aquilo tá fazendo mal. O famoso murro em ponta de faca, né? Que você continua insistindo numa coisa que tá te machucando. Então esse foi o episódio, o primeiro episódio da 7ª temporada, né? Do Terça Nobre. Então se você não assistiu, não ouviu, procura lá como Terça Nobre ou Euri Benevento no Spotify, ou então na própria playlist do YouTube, tem lá todos os episódios desde a primeira temporada, que começou lá em março de 2020. Estamos aqui em 2024, já completando 4 anos de Terça Nobre e contando números cada vez mais aqui no Terça Nobre e dividindo por temporadas também. Estamos na 7ª temporada, então a galera às vezes fica meio confusa, mas é isso. Começamos em 20 e estamos aqui até agora. E obrigado para todo mundo que acompanha o Terça Nobre, valeu para os fiéis escudeiros. Eu até vou virar para a câmera assim, para ficar bonitinho, olha só que maravilha. E estou aqui no estúdio Vibecast, hein? Se você quer fazer um podcast, quer conhecer melhor também, segue lá, @Vibecast, procura na internet lá, Vibe Mundial também, que aí você consegue acompanhar e ter mais informações para você poder fazer seu podcast também aqui, tá? De repente você tem vontade de fazer um podcast, tá procurando um estúdio, de repente chegou esse momento. E aqui na Avenida Paulista, é pertinho, você desce da Estação Consolação, atravessa, já tá aqui. Assim, você atravessa a saída, você não precisa nem atravessar a rua, é a calçada mesmo. Já é aqui onde fica o estúdio do Vibecast, que é no mesmo complexo aqui da Rádio Vibe Mundial, tem os estúdios da rádio também, é uma coisa bem legal. Então você que não conhece, de repente chegou o momento de conhecer aí. E aqui no Terça Nobre a gente sempre troca aquela ideia marota também, e alguns episódios eu trouxe convidados, né, na temporada passada. Essa temporada ainda não tô muito na parte dos convidados, mas também gosto de vir bater aquele papo sobre às vezes as coisas que acontecem na vida. Às vezes quando alguém me pergunta assim, né, o que você fala no seu podcast? Eu falo sobre dilemas da vida. E aí eu nem sei se é bem isso mesmo, não sei se a palavra certa seria dilema, mas eu sei lá porque em algum momento eu cheguei a essa conclusão que é dilemas da vida, e aí eu falo. Então, mais uma vez, para você que está assistindo aqui, se quiser me seguir também nas redes sociais, @EuriBenevento, tô no Instagram e no Facebook também, então me segue lá, que dá para acompanhar também as coisas que eu posto, às vezes os próprios links do podcast, de vez em quando eu invento de tocar violão, faço uma zoeirinha lá no Instagram. Se quiser me seguir, fica lá, vão ter. E agora já chegou o momento da gente girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre e falar sobre o nosso tema de hoje. Inclusive, eu tô com saudade de fazer o programa daquela maneira mais rústica, assim, com a mesinha de som, com trilhas, sabe? Eu sinto falta de fazer isso. O Doni tá olhando pra mim bravo aqui, que é o nosso... Que tá cuidando aqui da parte da mesa, aqui do corte, tá comandando a nave mãe aqui.
Mas aqui eu fazia, sabe, dona? Eu mesmo fazia a locução e a mesa e a trilha, tudo bonitinho. Vamos colocar trilha aqui no Terça Nobre também? Dessa maneira? Vou ver um jeito de colocar trilha aqui, diretamente do estúdio mesmo. Que aí eu não vou estar na mesa, mas vai ter as trilhas, a trilhazinha do Tio Chicória, tudo mais. Mas sem mais delongas, vamos falar do nosso tema de hoje. O tema de hoje é uma pergunta que é pra mim mesmo, mas pra galera pensar junto comigo também, que é: como você trata seu passado? A gente vê muito na internet, assim, hoje, né, no próprio Instagram. Eu uso muito como base o Instagram porque é uma coisa que eu consumo muito, né? Por exemplo, o TikTok, nada contra, mas eu não entrei na onda do TikTok. Eu tenho TikTok, eu fiz lá, mas sei lá, faz um ano que eu não acesso a conta. Então eu não tenho o hábito de usar o TikTok. E é um formato diferente, é uma galera, tipo, de uma outra geração que veio com o TikTok. Todo mundo usa também, mas a gente sabe que ele é mais voltado pra galera mais nova, né? E eu meio que dei uma parada no tempo, continuando usando o Facebook, continuando usando o Instagram, né? Mas cada um encontra um jeito melhor de usar. Só que eu uso mais o Instagram atualmente, né? E no Instagram a galera coloca muito, assim, às vezes aquelas frases, né? Falando sobre o passado, às vezes uma trilha triste ou uma trilha em si. E colocando frases, assim, às vezes vídeos também contando coisas. E às vezes fala assim, o jeito que você não vai conseguir mais voltar no passado. Você não consegue mudar o seu passado. Mas você consegue mudar o jeito que você lida com ele, o jeito que você pensa nele, o jeito que você trata seu passado. E eu vi isso daí, eu achei interessante, eu falei, meu, da hora isso. Porque eu já falei aqui no programa, né? Tempos bons que não voltam mais, essas frases clichês, né? Mas eu já tive aqui temas específicos sobre viver no passado, sobre sentir falta do passado, sobre como que o passado interfere nos seus dias de hoje. Então, assim, tem vários temas que falam muito sobre o passado aqui no Terça Nobre. Sempre foi um tema muito usado aqui por mim. E, de novo, eu senti essa necessidade, até parecido com o que teve no tema da semana passada, que fala, né, de pessoas que passam pela nossa vida e que elas não voltam mais, ou então que até voltam, ou então coisas que acontecem que eram para acontecer só naquele momento e depois nunca mais você vai ver de novo, nunca mais você vai ter de novo. Então isso me deixou aí uma continuação também para esse episódio de hoje, né? E eu penso nisso, porque que acontece? Às vezes, eu acho que vai muito do momento, né? Às vezes você tá num momento que você tá... O meu passado trata mais ou menos assim. Às vezes eu tô num momento que eu tô mal, que eu tô zoado, que eu tô chateado com alguma coisa, e o meu refúgio é o passado, porque é um lugar, né? Coisas e lugares que eu sei, ou então no meu inconsciente, ou na minha cabeça, sei lá, que em algum momento daquilo eu fui feliz. Em algum momento daquele passado eu fui feliz. Por exemplo, quando você gosta de uma música antiga e você vai lá, você pega aquela música, você coloca pra ouvir. E não é porque é a música em si, é porque aquela música, ela te transporta pra um outro lugar. E eu sempre falei aqui no podcast, porque assim, tem coisas que são a nossa máquina do tempo, né? Se você pegar uma foto de 10, 20 anos atrás, vai ser como se fosse uma máquina do tempo, que você vai olhar a foto e você vai lembrar tudo que aconteceu naquele dia. Você vai lembrar o que aconteceu antes de você tirar aquela foto. Putz, esse dia aqui foi assim, foi legal, não sei o que. Aí você vai olhar e quando você perceber, você tá voltando no tempo, na sua memória. Assim como você escuta uma música, assim quando você sente um cheiro também, você tá num lugar, você sente um cheiro, um perfume, um cheiro de café, alguma coisa assim. Nossa, parece o cheiro da casa da minha avó. Nossa, lembrei da festa de aniversário. Então, assim, sempre você vai ter ali coisas que vão te dar aquela volta, né? Pro passado. Então, quando você coloca uma música pra ouvir, você tá lembrando aquele tempo que você viveu e foi porque naquela época tocava aquela música e aí você consegue se transportar para aquele tempo por causa dessa música que você ouviu. Então, quando você, que eu tô falando, quando eu tô chateado e de repente eu quero sair um pouco dessa realidade que eu vivo agora, aí eu faço isso. Às vezes eu vou ouvir alguma música daquela época, eu vou assistir alguma série, que eu já até fiz aqui um episódio especial sobre o O Estranho no Paraíso, que é uma série que eu assisti na minha adolescência, e paralelo a isso, né, a minha adolescência estava acontecendo e eu estava assistindo essa série, então talvez por isso que eu me identificasse tanto com essa série, sei lá.
E às vezes quando eu volto a assistir essa série, meio que eu volto naquela época, eu volto na minha adolescência, eu volto a lembrar daquelas coisas e parece que a memória fica mais recente, você começa, parece que você viveu agora. Por isso que quando a galera fala assim, nossa, tempo bom que não volta mais, então, nossa, parece que foi ontem. E às vezes já passou 20 anos, mas na sua cabeça tá fresco aquela lembrança ali. Então, eu acho que são refúgios, né, que a gente desenvolve, de repente pra lembrar, pra se sentir um pouco melhor, pra se sentir vivo também. Porque às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai ficando tão assim. Como que eu posso usar a palavra? Vai? Eu acho que desesperado é uma palavra muito forte de dizer desesperado. Mas sabe quando você chega num momento assim que você meio que não vê muito pra onde ir? Você fica meio preso ali onde você tá, você fala, putz, cara, tá difícil a situação aqui. Eu tô num emprego, de repente, que não tô conseguindo evoluir muito nesse emprego. Eu preciso resolver minhas coisas, mas eu não posso sair desse emprego porque é o que me mantém. Eu moro num lugar, de repente eu não quero mais morar nesse lugar. Então sabe quando você tá preso em alguma situação que você não tem muito o que fazer. Você fica, parece que você não sabe muito pra onde ir. Putz, travei. Não sei o que eu faço, não posso voltar pra trás, não tem muito caminho pra ir pra frente, tô travado. E quando a gente trava, né? É cabeça também. A nossa cabeça trava, a gente fica meio, putz, o que eu vou fazer? Então, quando você tá nesses momentos, é quando você busca um lugar que você foi feliz. Você tenta lembrar de coisas que você viveu, que foram boas, e você sente saudade. E é que nem eu falo, né? Às vezes a gente sente saudade só porque a gente tá lembrando da parte boa, mas a gente não lembra o contexto inteiro. Então, assim, às vezes a gente, putz, esse dia foi tão legal, mas só foi aquele dia. De repente aquela semana foi horrível, mas aquele dia foi legal. Aí você quer voltar tudo, aquele tempo, você quer voltar pro mesmo emprego, você quer voltar pra mesma casa, quer voltar pro mesmo salário. Então, às vezes, se você parar pra pensar, talvez não. Talvez você fala, pô, tá difícil hoje, mas por incrível que pareça, eu ainda tô melhor do que aquela época, de repente, financeiramente, de repente, em relacionamento, de repente, onde você esteja morando. Então, é um negócio que é muito complexo. Então, e eu já falei aqui no programa sobre isso, sobre assim, a gente às vezes ter saudade só da parte boa. Assim como um relacionamento. Às vezes o relacionamento era difícil, era um relacionamento ruim, mas aí você sente saudade. E a saudade, ela te prega essa peça. Ela te prega essa peça de você sentir saudade só das partes boas. Mas tá bom, tá, você tem saudade daquela pessoa, tá, mas e por que o relacionamento terminou? Por que acabou? Por que vocês não se falam mais? Por que vocês não se veem mais? Aí você começa a lembrar o porquê que acabou, por que você não fala mais com a pessoa. Aí você começa a entender, ah, tá. Então eu acho que eu tô com saudade só de uns momentos, mas não é saudade de tudo. Então, por isso que tem essa pergunta, né? Como que você lida com o seu passado? E às vezes as coisas que acontecem agora na nossa vida, elas têm reflexo daquilo que aconteceu no passado, de repente alguma coisa mal resolvida, ou de repente quando você usa muito como base relacionamentos, né? Então você teve um relacionamento ruim, e aí tinha ciúme, e aí aconteceu isso, aquilo, e aí aquilo te traumatiza. E você leva como exemplo aquilo pra frente, né? Pra sequência da sua vida. Então, quando você tem um relacionamento de novo e aparece uma situação parecida com o que aconteceu, você já vai achar que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Porque você fala, já aconteceu isso, vai acontecer de novo. Porque você meio que acha que sabe que conhece o roteiro. Fala, eu já sei isso aqui. Que nem quando as pessoas falam assim, eu já vi esse filme. Né? Então, assim, você trouxe essa coisa do seu passado pra sua vida presente, achando que vai ser igual. E às vezes não é igual, cada pessoa é de um jeito. Então, eu acho que realmente algumas situações se repetem na nossa vida. Isso é bem claro. E talvez às vezes elas se repetem exatamente pra gente tentar fazer diferente. E é que nem eu já falei aqui no programa. Às vezes a gente tem que usar aquilo que a gente passou como exemplo, mas às vezes pode ser como exemplo do que não fazer também. Não precisa ser exemplo do que fazer, mas às vezes exemplo do que não fazer. Não faça de novo isso. Você sabe que você vai sofrer. Você sabe que vai dar problema. Só que eu acho que em alguns momentos, se a gente recorrer muito ao passado, a gente fica preso, a gente não consegue ver futuro, a gente não consegue ver qual que vai ser o próximo passo, né? Uma vez teve um episódio que o meu amigo Jaime Vasconcelos participou aqui do Terça Nobre e ele tava falando sobre, a gente falando sobre várias coisas da vida, né? E a gente falou sobre passado, né? E aí ele falou assim, o passado é uma coisa que você tem que
usar como exemplo, você tem que tentar lembrar, só que é um negócio que você não pode recorrer toda hora. Assim, de repente você vai ter só uma lembrança, você vai só pensar, vai usar como base alguma coisa, mas você não pode ficar toda hora recorrendo ao passado. Não pode toda hora achar que tudo era melhor naquela época. Você já percebeu que toda vez que a gente vai ver qualquer coisa sobre o passado, é sempre assim, se você for ver os filmes eram muito melhores, as músicas eram muito melhores, a novela era melhor, a TV era melhor, o futebol era melhor. E às vezes não é, na época que tá vivendo ali, parece que é um negócio muito louco, depois de um tempo, aí você sente saudade, aí você, pela saudade, pela nostalgia, você coloca que era melhor. E nem sempre tudo era melhor no passado. Sim, tem coisas que você viveu que talvez seja muito melhor do que agora. Mas a gente não pode também deixar a nostalgia e a saudade falar mais alto por causa disso, porque vai romantizar. Vai romantizar o passado, vai romantizar um monte de coisa, e aí vai parecer que era muito melhor aquela época e nada serve agora, nada presta agora. E não é bem assim. Então, por isso que é importante a gente olhar direitinho para as coisas que a gente sente falta, para as coisas que a gente sente saudade. Que nem eu tô falando, eu sempre falo a gente, porque eu imagino que tem pessoas escutando podcast e como se a gente estivesse conversando, por isso eu falo isso. Mas isso eu tô falando pra mim também. Porque eu mesmo, eu tenho muito isso. Eu, às vezes, me pego muito sentindo falta da minha adolescência. Às vezes eu acho que na adolescência eu era muito mais corajoso, eu era muito mais desbravador, sabe? Tipo, vambora, vamos lá, não sei o quê. Aí eu sinto falta de ter cabelo, eu olho assim, putz, tô careca, pô, queria ter cabelo ainda, não tenho mais cabelo, queria ser mais magrinho, pô, sou gordão agora, não sei o quê. Então, tipo, eu fico sentindo falta dessas coisas. Eu jogava bola, eu acho que eu jogava bem, não sei o quê, e aí eu sinto falta de jogar bola, hoje eu não jogo mais bola. Então tem várias coisas que eu mesmo tenho esse problema de eu ficar sentindo falta do meu passado, mas nada disso existe mais. Como eu disse no episódio anterior, já faz parte de outra vida, já é outra vida, não é mais aquela vida. E tem um vídeo, né, que eu sempre falo aqui, que é do Mário Lago, que ele fala... Não, pera, eu errei. Esse vídeo tem um vídeo do Rubem Alves, né, que ele fala sobre voltar ao passado, né? Então, se você amou muito o lugar, não cometa a besteira de voltar lá. Porque você não vai encontrar o tempo lá, você vai encontrar o lugar. Mas o tempo não tá mais lá. O que ele quer dizer? Então, assim, eu sinto saudade de 98, mas assim, o 98 não existe mais, a gente tá em 2024. Então, assim, se eu voltar num lugar que eu vivi em 98, eu vou chegar lá, as pessoas não estão mais lá, já são outras pessoas, já é outro lugar. Por mais que tenha essa questão da nostalgia, já não vou mais encontrar aquilo que eu vivi. E não quer dizer que você não tem que ir nos lugares. Por exemplo, você foi numa cidade, você gostou, você viajou pra essa cidade, você achou legal e um dia você quer voltar lá de novo. Beleza, é diferente. Agora eu digo, por exemplo, assim, quando você vai numa empresa que você trabalhou, ou então num bar que você costumava ir faz, sei lá, 10, 20 anos que você não vai mais, e as pessoas que iam também você não encontra mais. Então, essas coisas que eu acho que ele quer dizer nesse vídeo, que ele fala pra você não voltar, porque você não vai encontrar. E a gente tem isso, já percebeu? Que a gente sempre quer voltar em lugares que a gente se sentiu feliz, ou então que a gente tem como um ponto de segurança, um porto seguro ali. Você fala, pô, eu fui feliz ali. Eu sabia o que eu tava fazendo. E às vezes a gente também vê, né, aquele negócio, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Naquela época eu queria ter as ideias que eu tenho hoje. Só que não tem como, porque não ia ter como você desenvolver isso se você não tivesse passado as coisas que você passou, tanto coisas boas como coisas ruins. Então, assim, você só vai adquirir essa cabeça que você tem agora, esse pensamento, essas reflexões, porque você passou por esse monte de coisa. Então, se você não tivesse passado, você não ia ter como chegar nisso. Então, não tem como você ter 17 anos, 16 anos e ter uma decisão sensata de alguma coisa muito fodona, e aí você fala, nossa, que decisão. E hoje você lembra, nossa, eu devia ter feito tal coisa, mas naquele momento, aquela época, você tomou a melhor decisão que você conseguiu naquele momento. Esse é um negócio que a gente tem que parar de se cobrar, e eu falo exatamente pra mim, olhando no espelho. Então, tipo assim, a gente às vezes se cobra muito com algumas coisas de atitude e tal, mas naquele momento era o que você podia fazer, era o que a sua reflexão deixou você chegar naquela decisão. E muitas vezes eu fiquei com isso, assim, putz, eu queria ter pensado diferente, eu queria ter feito diferente.
E às vezes eu escuto, assim, coisas que nem faz tanto tempo assim, sabe? Às vezes 2, 3 anos atrás, eu peguei, fui ver algum vídeo que eu gravei, algum áudio, alguma coisa. Eu ficava, nossa, caramba, por que que eu falei isso? Por que que não sei o quê? Então, essa autocobrança é um saco. Essa autocobrança é a pior coisa. Então, assim, é que nem eu sempre falo. Não precisa você vir querer me esculachar, você vir querer falar mal, tipo assim, falar alguma coisa pra mim pra querer me derrubar, tipo, falar assim, ah, Yuri, você isso, você aquilo. Cara, pra mim, já é muito pior a minha própria autocobrança. A minha autocobrança é uma coisa, assim, insuportável. Então, assim, quando uma pessoa vem falar pra mim alguma coisa, tipo, querendo me diminuir ou querendo me zoar, tipo, pra mim, eu já tinha pensado aquilo muito mais, tipo assim, no nível muito mais hard. Porque eu sou muito. Tipo, eu tenho esse problema. Essa autocobrança é um saco. Então, é uma coisa que eu preciso, né, melhorar, preciso trabalhar isso. Mas o passado, acho que ele interfere muito nisso. Porque, assim, às vezes eu olho o passado e penso assim: nossa, essa época eu era mais incisivo nas decisões. Eu tinha coragem, eu batia de frente, eu não tinha medo, né? Que nem eu sempre conto a história de quando eu fui morar em Araraquara, né? Eu fui fazer um curso lá, consegui uma bolsa de estudos do Senac para fazer o curso de locução. Mas eu fui para lá sem ter lugar para morar, sem ter emprego. Fui com R$ 200 no bolso e as roupas na mochila. E eu fui, eu não tive medo, eu fui. Eu tive a oportunidade e fui. Hoje, mas jamais que eu faria isso. Alguém me chamasse para ir para outra cidade e eu não tivesse uma garantia de um emprego, não tivesse uma garantia de um lugar para morar, eu não iria. Eu ia falar, não vou, não tenho onde morar lá, não tenho emprego, não tenho dinheiro guardado, não vou. Então, hoje eu já tenho medo de altura. Quando eu era moleque, eu não tinha medo de altura. Subia nos lugares, que nem o loucão. Hoje, agora, se eu subir num lugar muito alto, assim, nem precisa ser muito alto, não. Mais ou menos ali já começa a me dar uma vertigem. Então, assim, a gente muda. E a gente muda, às vezes nem sempre muda pra melhor. Às vezes a gente muda algumas coisas. Talvez a gente fique mais medroso, talvez a gente fique mais sensato, mais. Não diria nem sensato, mas assim, talvez cauteloso, vai. Então, o jeito que eu tenho que lidar com o meu passado, que talvez vai fazer eu olhar diferente as coisas que vêm pela frente. Então, por exemplo, o próprio podcast mesmo. Muitas vezes eu fico querendo parar de fazer o podcast, tipo que nem aconteceu na temporada passada, dessas palhaçadas de gente ficar marcando e cancelando, sabe? Ah, não vou, não vai dar. Ou então, finge de besta, sabe? Marcar, chegar no dia, nossa, era hoje. Sabe, cara, eu ficava puto. Uma puta falta de compromisso do caramba. Mas, assim, é uma coisa que eu também não tenho como controlar. Tipo assim, eu marquei com a pessoa não vai vir, paciência, o podcast é meu, né? Então, tipo assim, o compromisso que eu tenho não é o mesmo compromisso que a pessoa tem. Então, tipo assim, ela não é obrigada a nada, é um favor, é uma troca de favores. Vai vir aqui, vai conversar, a gente vai divulgar o vídeo, beleza, vai ter um material aí pra apresentar pra galera se quiser usar os cortes e tal. Mas é uma troca, né? Então, tipo assim, vai vir aqui, vai me contar um pouco da experiência, e aí a gente vai ceder o espaço aqui pra pessoa se divulgar de alguma forma e tal, mas é uma coisa que faz parte. Se a pessoa não quiser vir, tá tudo certo. Tipo assim, eu deveria entender isso. Mas às vezes me dá vontade de parar, porque cansa, sabe? Você ficar correndo atrás dos outros. Mas aí eu tenho que lembrar, pô, mas eu não faço podcast sozinho. Não foi assim desde o começo, então por que agora eu vou ficar preso a ter convidados? Então, assim, eu mesmo já tinha ali uma resposta para uma chateação minha. Então, assim, não precisava parar de fazer o podcast por causa disso. Mas é onde a gente fica com essas coisas na cabeça, assim, de pensar o que vem pela frente. Aí é onde vem a questão de travar. Aí a cabeça trava, o pensamento trava. Pô, não sei se vale a pena, não sei se o pessoal tá gostando, se tá realmente querendo ouvir o programa. Então, por isso que eu preciso olhar sempre para as coisas que eu já fiz e tentar usar como base. Eu já falei isso aqui no programa uma vez, que assim, tem uma coisa, né? Às vezes você tá numa situação, isso já aconteceu, de repente tá triste. Aí eu vou lá, coloco um status triste no meu WhatsApp e alguém fala pra mim assim, ah, mas, poxa, por que você tá triste, cara? Você tem um emprego, você não devia estar triste, porque se tem um emprego, você não devia estar triste porque você tem onde morar. Então assim, pô, imagina assim, você tem onde morar e tem um monte de morador de rua. Você tem um emprego e tem um monte de gente desempregada. Você não podia se sentir assim.
Tipo assim, você tem que se sentir melhor, cara, porque tem um monte de gente que queria ter o que você tem, pô, você tem emprego, você tem saúde, você tá podendo andar. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito pesada e muito apelativa. Eu até dei risada porque eu não tô desmerecendo e realmente a gente tem que pensar assim, né, nessas pessoas que de repente estão numa situação mais complicada. Só que assim, eu não posso também querer olhar a vida de alguém que tá pior pra me sentir melhor. Isso faz, putz, é horrível. Mas, pô, eu tenho que me sentir melhor porque eu tenho uma casa pra morar e esse cara aqui tá na rua, mora na rua. Tipo, mano, não é isso. Ah, eu tô almoçando, tenho que me sentir bem porque tem gente querendo almoçar e não tem comida. Sabe? Não, não pode ser desse jeito, pelo amor de Deus. Então, assim, como é que eu vou me sentir melhor porque tem alguém que tá numa situação difícil? Tipo, eu tenho que usar aquilo ali como base pra me sentir melhor? Pô, não, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa absurda. E que por muitos anos a galera normalizou isso e romantizou isso, cara. Tipo assim, não, pô, você tá reclamando do quê? Você tá andando, tem gente que tá de cadeira de roda. Porra, que loucura. Isso pra mim, cara, eu fico muito puto quando alguém vem falar isso pra mim. Duas coisas que eu fico puto, é quando alguém vem falar isso pra mim e quando alguém fala assim, ai, fique em paz. Tipo assim, pô, que fique em paz, cara, que chato. Se eu tô falando uma coisa pra você, responde normal, esse negócio de fique em paz. O fique em paz parece que eu tô puto, parece que eu tô nervoso e a pessoa fala fique em paz, tipo, relaxa. Relaxa também, puta, é foda. Relaxa, não, relaxa o caralho. Porra, fala, conversa direito. Então, tipo assim, esse negócio de falar fique em paz, relaxa, é um negócio chato. Tá conversando, a pessoa dá uma negativa pra você e você fique em paz. Aqui fica em paz do caramba, conversa. Entendeu? Mas aí voltando nessa parte do me sentir melhor. Não, eu acho que assim, quando você tá numa situação complicada, eu acho que você tem que usar o seu próprio passado, a sua própria vida, as informações que você tem pra tentar entender o que tá acontecendo agora e aí talvez melhorar, talvez se sentir um pouco melhor do que tava acontecendo. Então, tipo assim, um exemplo. Eu já morei de aluguel numa casa assim que era num quintal, que era um quintalzinho pequenininho, o banheiro do lado de fora, era uma telha de brasilite, aquela telha que, tipo, é um puta calor e quando tá calor pra caramba você fica com mais calor ainda. E telha, você sabe que dá goteira pra caramba. Era uma casa assim, era um quintalzinho com 4 casas e era uma casinha improvisada, era um quarto com uma pia e o banheiro era do lado de fora. E eu morava num lugar desse. E a janela não trancava, a porta era um cadeadinho. Eu pagava R$ 130 de aluguel. Quando eu fui morar sozinho, tinha 19 anos. Então, assim, era um lugarzinho, tipo, horrível, né? É foda falar isso, mas era um lugar horrível, longe pra caralho. Lá, longe, 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 tinha que pegar 2 ônibus, metrô, não sei o que, demorava 2 horas e meia pra chegar no trabalho. Então, assim, era uma época horrível. Mas era o que eu podia naquela época. E eu vivia assim. Então, assim, eu posso olhar pra trás e falar, nossa, hoje eu moro num lugar melhor. Então, tipo assim, hoje eu não passo mais por isso. É um perrengue que eu passei na minha vida, graças a Deus eu não passo mais. Não tô mais num lugar desse. Graças a Deus, beleza. Então, assim, eu acho que é essa que é a base. Você usar aquilo que você já passou. Então, tipo assim, eu já tive um emprego ruim pra caramba, hoje eu tô num emprego melhor. Hoje eu não passo pelas coisas que eu passava naquela época. Então, eu acho que quando a gente usa a nossa própria história, o nosso próprio passado pra tentar melhorar o que tá acontecendo agora, então eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer. Porque assim, você consegue ver o que você mesmo melhorou. Tipo assim, que nem, eu queria tanto fazer um curso de locução. Eu lembro que eu trabalhava que eu até contei na editora aqui no episódio passado, quando eu trabalhava na editora, tipo assim, tinha gente que me zoava pra caralho, porque eu sempre falava assim, eu falava que pra eu poder trabalhar com locução, eu precisava ter um DRT. E eu já tinha trabalhado de locutor, só que, né, em rádio comunitária e tal. E depois não conseguia dar continuidade de trabalhar assim, porque não tinha DRT, não tinha oportunidade. E eu trabalhava numa editora, trabalhava com atendimento ao cliente, com telemarketing, que é chato pra caramba, que é estressante e tal, mas era o que tinha. Era o que tínhamos para o momento. E eu trabalhava com isso. E as pessoas, elas me zoavam. Eles tiravam muito sarro de mim. Tinha umas pessoas que brincavam, tal, faz parte do dia a dia, mas tinha uma galera que tirava sarro de mim pra caramba por causa do DRT. Você tem que tirar o DRT. Eu sempre falava, né, que eu queria tirar o DRT, eu fazer o curso de locução, ter o DRT pra poder trabalhar em rádio. E aí, tipo assim, teve um dia que os caras imprimiram pra mim, pegaram no Google lá, imprimiram uma folha DRT lá, uma carteirinha de DRT, tirando sarro, sabe? Essas imagens que tem no Google, assim, eles pegaram e imprimiram uma carteirinha do tamanho de uma folha A4, assim, gigantesca, DRT, e colocaram em cima da minha mesa. Zoando. Aí eu fui almoçar, voltei, quando eu voltei tinha lá o DRT, lá, Yuri, agora você não precisa mais, você tem o DRT. Não sei o que, tipo, tirava sarro. Só que pra mim era importante.
pra mim era um objetivo, pra mim era uma coisa que eu olhava e eu achava que era importante, eu achava que quando eu tivesse o DRT as coisas iam melhorar pra mim, ia ficar diferente, eu não ia mais passar por aquelas humilhações e tal. Eu fiquei chateado, na hora eu dei risada, eu falei, sabe quando você não consegue reivindicar, rasgar, nada, eu dobrei a folhinha e guardei. E olha que engraçado, eu tenho essa folha guardada até hoje, entendeu? E isso pra mim foi uma espécie de combustível também pra mostrar pra essas pessoas que eu poderia chegar onde eu queria chegar, entendeu? Assim, nossa, não é uma coisa que eu falo, nossa, que legalzão que eu cheguei num lugar longe. Não é longe, não, porque eu ainda tô correndo atrás, eu ainda tenho muita coisa pra aprender, muita coisa pra conquistar na vida, mas assim, isso pra mim já é uma conquista. Então, hoje eu olho pra trás e eu falo, pô, aquela época eu queria trabalhar com rádio e eu não podia porque eu não tinha essa condição de pagar um curso, de ter a qualificação pra isso. Hoje eu trabalho com rádio, hoje eu tô fazendo um podcast no estúdio profissional, entendeu? Assim, essa galera, nessa época, não acreditava, não botava essa fé. Porque eram pessoas que estavam ali só pra tirar um sarro. Eu que tava correndo atrás do meu sonho, então assim, eu que tinha que acreditar nesse meu sonho e algumas pessoas da minha família que realmente são família de verdade, que correram junto comigo, sabem, mas isso é uma coisa que pra mim é motivo de eu olhar pra trás e falar, tá vendo, eu já quis isso e agora eu tenho. Então, tipo assim, eu quis muito ter um DRT e quis muito trabalhar em rádio. Hoje eu trabalho em rádio. Não é exatamente do jeito que eu queria, de ser locutor, apresentador de um programa de rádio e tal, não é. Eu trabalho como sonoplasta e tal, mas já é muito diferente do que eu vivia naquela época. É um caminho a ser trilhado. Então eu olho pra trás hoje e falo, ó, aquela época eu não tinha DRT, hoje eu tenho. Então eu posso me sentir melhor um pouco, sim. Posso me sentir melhor porque uma época eu queria e não tinha como fazer o curso, não tinha jeito de fazer, não tinha como ter o DRT e hoje eu tenho. Então já é uma conquista. E da mesma forma, quando a gente olha pra trás e tem aquelas coisas que a gente vê na internet assim, lembro dos dias que eu rezei pra ter o que eu tenho hoje. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que olhar e talvez usar o passado como base. Então, quando você estava lá no passado, sofrendo, quando você estava indo embora pegando um ônibus e você não tinha um puto pra pegar um táxi, porque você tinha que esperar o ônibus e era o único jeito de você ir embora, era pegar aquele ônibus e ir embora pra sua casa, senão você não tinha o que fazer. Hoje, você pode pegar e chamar um Uber pelo celular e se você não conseguir ir de ônibus, você vai de Uber e dá. Entendeu? Hoje, por exemplo, se eu precisar fazer isso, eu vou poder fazer. Teve momentos que eu não tinha dinheiro pra ir trabalhar. Tipo assim, acabava o meu dinheiro, meu bilhete único, eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pedir emprestado dinheiro pra ir embora ou pra ir trabalhar. Ou então, tipo, já aconteceu de eu pedir pro cara do ônibus, do metrô, deixar eu passar. Falei, mano, posso passar, meu bilhete acabou. Tipo assim, eu não tinha organização pra fazer isso. Eu era desleixado nessa parte. Eu deixava o mês ser maior que o bilhete. Então, tipo assim, tinha mais dias do que o bilhete. Por quê? Porque eu tava fazendo de uma maneira errada, eu não me planejava, eu gastava mais do que devia, eu gastava em lugares errados. Tipo assim, eu usava a passagem de trabalhar pra fazer outras coisas. Então, é uma coisa que hoje eu olhei, eu não faço mais. Eu me organizei, beleza, agora eu tenho meu bilhete único lá. Ele vai durar o mês inteiro, eu sei certinho. Os dias que eu vou precisar usar ele não vai zerar. Se acontecer de estar sem o bilhete, eu vou poder chamar um Uber ali. Então, assim, nessas épocas eu não podia fazer isso. Então, isso pra mim já é uma conquista, já é uma coisa diferente. Então, às vezes, quando a gente olha pra trás da nossa própria vida, do nosso próprio passado, a gente pode usar como base, a gente pode usar como exemplo do que fazer e do que não fazer. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de você tentar se sentir melhor quando você não tá se sentindo muito bem. Porque assim, se você olhar a vida de outra pessoa pra se sentir melhor, porque você tá melhor que aquela pessoa, cara, isso é loucura. Entendeu? Assim como a gente fala da questão das comparações, que a gente se compara muito, né? Então, assim, a rede social, né, que eu sempre falo que tem um lado bom e um lado ruim, mas a rede social, ela tem esse problema, porque você pega ali o Instagram e você vai ficar vendo a vida das pessoas perfeitas, e sua vida não tá perfeita, você vai se sentir mal. Você, pô, caramba, por que essa pessoa viaja e eu não consigo viajar? Por que essa pessoa trabalha não sei aonde e eu não consigo trabalhar? Então, assim, se você for pra esse caminho, vai ser foda. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tento todo o tempo não me deixar levar por isso. Graças a Deus, hoje eu tô bem mais tranquilo, mas já teve momentos que eu ficava assim, e não é que eu ficava invejando as pessoas, não, mas sabe, só o fato de você ver, você já vai sentir alguma coisa. Tipo assim, de pensar, nossa, eu nunca consegui tal coisa, nunca viajei não sei pra onde. Nossa, então tipo assim, aí você tem que olhar a sua régua de vida, né? Tipo assim, o que você pode fazer? Você tem que olhar a sua realidade. Não adianta eu querer ter uma realidade que não é minha.
Então, é que nem eu sempre falo, dependendo de onde a gente nasceu, da onde a gente veio, da onde a gente foi criado, às vezes a gente entra numa corrida que, tipo, você entra em último lugar, você entra em 20º lugar e os primeiros estão 10 voltas na sua frente. Então, assim, você vai correr pra caramba e não vai chegar. Não vai chegar no primeiro, porque da onde você veio, a estrutura que você teve pra fazer o que você faz, pra chegar onde você tá chegando. Então, assim, é um negócio que é estrutural, não adianta só a vontade, né? Porque tem gente que fala assim, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes a gente tem ali que ralar 10 vezes mais do que uma pessoa que só chega e faz. Então, a gente tem que entender isso também. Então, lógico, não é desculpa também de você estar numa situação difícil e você ficar o resto da vida na situação difícil. Lógico, você tem que sempre tentar procurar melhorar, mas assim, quais são as ferramentas que você tem para melhorar? Tem gente que às vezes não tem nenhuma maneira de melhorar e não sabe muito o que fazer, não sabe sair daquela situação que eu tô falando. Às vezes você tá preso numa situação, você não consegue sair. Então, tipo assim, não é sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda psicológica, ajuda financeira, ajuda emocional. Tem um leque de coisas que às vezes a gente precisa que não dá pra fazer sozinho. O que dá pra você fazer sozinho, você tem que tentar se esforçar pra fazer, realmente. Mas tem coisa que sai do nosso controle, né? Então, eu acho que quando eu sinto muita falta do passado, talvez seja por isso. Porque, assim, eu acho que... Por exemplo, eu acho que o que eu mais sinto falta, assim, quando eu falo em questão de passado, um pouquinho da infância, mas pouco, porque também não tem tanta lembrança assim, que a gente tem aquelas lembranças, né, da infância, assim, mas são lembranças pontuais, né? Se você lembra de um Natal, você lembra de uma festa. Eu tenho muita nostalgia, assim, tipo, com os anos 90, que eu tinha ali 3, 4 anos, 5 anos, que tocava Raça Negra nas festas, e minha família, e tipo assim, isso me dá muita saudade, a camisetinha do Palmeiras, da Parmalat, novinho, sabe? Tipo assim, mas assim, talvez eu nem sei direito o que aconteceu nessa época, são lembranças carinhosas que eu tenho na minha mente, assim, que eu sinto saudade disso, mas eu não sei exatamente o que era. Mas são lembranças boas que eu tenho, eu sinto saudade. Não é que eu sinto vontade de voltar nesse passado, porque realmente eu não entendo tudo que aconteceu nessa época, mas eu sinto saudade, é uma nostalgia que eu tenho. Mas, por exemplo, eu muitas vezes quis voltar na minha adolescência, e até tem uma série que eu até falei aqui já no programa, que chama De Volta aos 15, que tem na Netflix. É aquela sériezinha bem simplesinha, adolescente mesmo, assim, não tem aquela coisa complexona, mas é bem legalzinha até. Se eu não me engano, acho que tá na 3ª temporada agora, que tem a Maísa, tem aquela Camila Queiroz que fez aquela novela da Globo que era... legal pra caramba lá, esqueci o nome agora, cara. Verdades Secretas. E aí elas voltam no tempo e tal. E é legal porque, assim, tem um pouco a ver com essa questão da adolescência. A adolescência que eu passei também, que tinha Orkut, tinha MSN, que tinha um começo de tecnologia diferente do que é agora. Então, assim, às vezes eu quis voltar na minha adolescência por isso, porque eu acho que na adolescência eu era mais corajoso, porque na adolescência eu vivi mais aventuras, eu vivi mais coisas, eu tinha, sabe, sei lá, uma coragem diferente, eu era mais alegrão, eu acho que a minha aparência era melhor. Então, assim, muitas vezes eu sinto falta disso. Só que também, muitas vezes eu passei muitos perrengues na adolescência, muitos, mas muitos mesmo. Então, assim, será que eu poderia voltar mesmo? Será que eu queria voltar a passar tudo aquilo, um monte de sofrimento, um monte de coisa que naquela época eu jurei que nunca mais passaria, e que muita coisa do que eu sou hoje foi porque eu passei aquelas coisas na adolescência, tipo assim, que eu prometi nunca mais, várias coisas. Eu nunca mais isso, nunca mais aquilo, eu não vou deixar isso acontecer. E tem muita coisa que eu consegui mesmo, que eu consegui mudar isso, assim, de falar, mano, não vou mais passar por isso, não vou mais... Tipo, então tem certas coisas que talvez é só a falta, né? Tipo assim, como você não tem essa coisa que te alegra hoje, aí você tenta voltar naquela época, porque parece que era mais legal, mas talvez nem seja, né? Então, é uma pergunta que fica, né? Como que você trata seu passado? E você que tá ouvindo aqui o Terça Nobre, depois pode comentar lá no YouTube, comenta lá o que você sente falta, o que mais você sente falta da sua adolescência, ou da sua infância, do seu passado, alguma coisa do passado da sua vida que mais você sente falta. Comenta lá também que a gente lê aqui no próximo episódio. E agora, eu vou chamar esse cara que ele não é museu, mas ele vive no passado também, mas ele é assim, passado e presente ao mesmo tempo, é figuraça. É o tio Chicória.
Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Ora, gente, tudo bom com você, gente? Olha só que saudade, né? Que a gente fica da rapaziadinha do Brás. Porra, as pessoas não estão deixando eu aparecer no programa. O que tá acontecendo com a minha aparência? Agora ficar só com a foto aí, gente. Pelo amor de Deus, deixa o tio Chicória aparecer, gente. E aí ele vem falar pra mim que eu sou do passado, que de museu. Pelo amor de Deus, sou mais tecnológico do que você. Por você mexer em tudo de telelê, da gente poder usar os Netflix na televisão, essas TV de streaming, né, gente? Mas ó, pra falar a verdade, eu sou das antigas no sentido que o futebol não tinha delay, gente. Pelo amor de Deus, você pega na televisão da antena normal, analógica ainda. Não tinha delay, aí tem a analógica e tem a parabólica no vizinho, você gritava gol primeiro, porque as parabólicas às vezes chegavam atrasadas, aí se você pegava a analógica, a parabólica e a cabo, às vezes a parabólica chegava primeiro do que a cabo, e o pessoal ficava bravo, né, pô, eu tô pagando aqui o cara que tá de graça, então assim, agora o futebol que fica nessas plataformas, chega com um delay de quase 2 minutos, porra. Já foi o gol, o cara tá comemorando lá no vídeo, nem aconteceu nada ainda. Aí você vai ver nos grupos, os caras já estão gritando que foi gol, porra. Isso é uma merda. Então você vem falar pra mim que a tecnologia, porra, a tecnologia mais antiga era melhor, porra. Você pegava aqueles discos, a qualidade do disco era muito melhor. Você pegava, assistia uma fita cassete. Agora, tudo no celular, na TV, você não pega mais, você não coleciona disco, não coleciona fita de filme, não coleciona DVD, porra, ninguém coleciona mais nada, você baixa lá e assiste, aí você nem precisa mais baixar também, você assiste online, porra, ninguém nem baixa mais nada. Aí agora você vem falar pra mim que eu vivo no passado, eu tô mais inteligente que você, tô mais na tua fronte, você quer saber, viu? E até uma perguntinha aqui do Domini, ele mandou tá com a gente aqui nos bastidores do programa, ele perguntou pra mim o que eu acho das algazarras que as torcidas fazem no estádio, né? Tem um negócio, né, Domini? Assim, a torcida organizada, ela é a responsável pra fazer a festa do jogo. Se não fosse as organizadas, não ia ter metade dessas coisas que tem, porque o povo é tudo cansado, o pessoal bateu uma palma no começo e daí depois só quer comemorar o gol, se não tiver gol eles não incentivam. Então a torcida, quando ela vai fazer o mosaico, as festas, é bacana, viu? A torcida faz o papel dela, tudo bonitinho. Agora, quando leva sinalizador com fumacinha vermelha, verde, preto, por essas coisas é proibido, gente. Não pode levar assim. Eu queria saber como é que os caras conseguem entrar com sinalizador no estádio. Isso é proibido. Ele entra com esse sinalizador enfiado aonde? Me explica. Como é que a polícia não vê que o cara tá com sinalizador, gente? Daí ele entra com um sinalizador que é proibido, provavelmente onde que tava esse negócio? Ele entrou enfiado naquele lugar, no tênis, na roupa, porra, gente, não pode, aquela fumacinha, primeiro que ela é tóxica, faz mal, a gente vai tossir, as crianças tossem, e a imagem da televisão fica tudo branca, tampa tudo, não consegue transmitir o jogo, gente, pelo amor de Deus, e briga também não pode, né, se for pra fazer festa com bandeira e mosaico, tá lindo, agora se for pra brigar, pra tacar as coisas nos outros, aí não pode, né, gente. Então é isso, viu, Domini? Eu acho que eu respondi pra você, mas já entendi. Pode mandar pergunta que o tio Chicória responde também, tá bom? Grande beijo, GT. Fui. Boa, mestre tio Chicória. Não quis te ofender, tio Chicória, que tem gente que fala assim, quem vive no passado é museu. Porque você gosta das coisas mais antigas, né? Só isso. E realmente, né, as torcidas têm que fazer só a festa. Então tem a parte da briga é complicado. E é isso que mata, porque aí, às vezes, uma pessoa que vai lá no jogo só pra assistir o jogo já é taxada como briguenta por causa que tá lá no meio e acha que todo mundo que tá lá vai querer sair na porrada. E não é bem assim. Tem muita gente que vai no jogo pra ver o jogo, pra torcer. Não vai pra brigar, não vai pra outra coisa. Mas é um assunto infinito, né? E no programa de hoje a gente tá conversando sobre como que a gente trata nosso passado, né? E é uma coisa que às vezes a gente fica sem entender direito, né? Porque quando você tá vivendo o momento, às vezes você não consegue aproveitar 100% isso. Porque, como eu falo, a gente sempre tá preocupado com o que vai acontecer depois, né? O que vem depois. Então, de repente você tá no final de semana ali. Você tem um final de semana pra
pra descansar, você tá de folga, aí você tá curtindo lá, e você já fica pensando, nossa, caramba, eu preciso recolher a roupa que tá no varal lá. Ah, eu preciso guardar minhas coisas na mochila, porque segunda-feira eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar, e segunda-feira tarde eu tenho que fazer isso, ter uma reunião, e não... sabe, você não desliga. Você já fica preocupado com o que vai acontecer depois, então você não consegue viver direito aquele momento. Não consegue apreciar mesmo o lugar que você tá, os momentos. Isso é natural, a maioria das pessoas é assim, a gente tá sempre pensando no próximo, não é? Então a gente não consegue aproveitar tudo que a gente tá vivendo. Aí depois, quando passa, você sente falta, você sente saudade. Putz, devia ter feito isso, eu devia ter aproveitado mais. Quando você vai na praia, você fica tão preocupado em voltar e não pegar trânsito, não sei o quê. E aí você nem curte direito a praia. Depois, quando você chega em casa, assim, você fala, caramba, nossa, passou tão rápido. Mas passou tão rápido porque você tava pensando muito no que você vai fazer depois. Você não tá aproveitando o momento. Isso é, tipo assim, muitas pessoas passam por isso. Então, assim, várias vezes eu tenho que parar e pensar, falando, não, peraí, eu preciso aproveitar mais isso aqui. É que nem eu tive a oportunidade de ir lá no Palmeiras, né? Visitar a sala de troféus do Palmeiras. Eu consegui entrar lá no campo, bati um pênalti. Pô, foi legal pra caramba. Eu entrei no vestiário do Palmeiras. Foi assim, um sonho realizado, cara. E eu já tinha ido lá outra vez também. Essa foi a segunda vez que eu entrei no vestiário. Que eu bati um pênalti, né? Eu já tinha batido o pênalti uma vez, aí eu bati de novo. No vestiário foi 3 vezes que eu entrei. Só que assim, as primeiras vezes que eu fui, a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão assim. Eu fiquei em choque, sabe? Sei lá, eu fiquei, meu, que loucura, que alegria. E aí eu não tava conseguindo prestar atenção em nada, eu tirei foto e tal, mas sabe, parece que eu não vivi direito o momento, eu não aproveitei. Aí quando eu fui de novo, eu já comecei a falar, não, dessa vez eu quero olhar melhor as coisas. Aí eu comecei a olhar cada cantinho. Aí quando eu fui lá na academia de futebol também, tinha lá uma maquininha de café e tinha uns copinhos. E o copinho era do Palmeiras, assim, era um copinho bonitinho de papelão do Palmeiras, assim. Aí eu falei pra moça, será que eu posso pegar um copinho desse aqui? Ah, pode pegar café também. Aí eu peguei o copinho, eu não tomei café, eu só peguei um copinho bonitinho, assim, do Palmeiras e guardei. Porque, assim, cada detalhezinho, sabe? E é uma coisa que, assim, eu não sei se eu vou poder viver de novo isso. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ir de novo. Tipo, às vezes pode acontecer de ter, mas às vezes pode acontecer de não. Que nem teve um episódio que eu gravei do Tio Chicória, das aventuras do Tio Chicória, que foi numa cachoeira. E isso foi em 2020, já faz 4 anos. Eu nunca mais voltei lá. E eu achava que ia voltar de novo. Daqui a pouco eu volto. Então, pode ser que eu volte sim. Mas assim, já faz 4 anos que eu fui lá e não fui de novo. Então, às vezes, você tá num lugar e você tem que aproveitar mais. Isso, eu sei que é foda. Que às vezes a gente fala, você vai no show, fica filmando o show. Beleza, quer filmar, tira foto, tira. Mas curte também o momento, sabe? Não fica pensando no que vai acontecer amanhã. Tipo assim, não, eu tô curtindo o show aqui, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, você não tá no show, então fica no show, cara. Fica no show de cabeça também, fica no show de corpo e alma. Tipo, aproveita lá, você tá lá. Não fica pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pegar o Uber pra ir embora? Será que eu vou conseguir chegar no horário amanhã? Será que não sei o que? Então, aí você não vive o negócio. Então, eu acho que o que falta é isso, é a gente aproveitar melhor. Que às vezes a gente tá vivendo um negócio legal, mas a gente não consegue aproveitar, porque a nossa cabeça tá pilhada, pensando na próxima coisa já, entendeu? Então, por isso que eu falo, tava conversando hoje mesmo sobre isso, com um amigo sobre a questão de fotos, né, que eu tenho raras fotos no Palestra Itália, que é o antigo estádio do Palmeiras, porque aquela época que eu ia, primeiro que não tinha muita câmera, né, quem tinha câmera tinha que ter câmera digital, era caro, então não era qualquer um que tinha. E tinha celular com câmera, mas era uma câmerinha canalha, assim, saiu umas fotos ruins. Tanto que as fotos que eu tenho são essas fotos ruins. Mas mesmo assim, tinha uma galera que ficava assim, não tira foto não. Os caras da torcida que achavam ruim que tirava foto. Então, às vezes, ficava com medo dos caras virem achar ruim e não tirava foto nenhuma. Mas eu fico pensando, devia ter tirado foto pra caramba, devia ter melhor. Porque não tem mais, né? O velho Palestra derrubou. Agora é o Allianz Parque, é diferente, é legal pra caramba, mas assim. E a nostalgia de você lembrar lá, tem uma foto lá, não sei o quê. Então, às vezes a gente não aproveita direito. Então, eu acho que quando a gente vai num lugar que a gente gosta, a gente é legal, tem que tirar foto mesmo. Que nem eu falo que às vezes tiver gente tirando foto no metrô e o povo tira sarro, né? Tirando foto no metrô. Mas assim, a gente trabalha, pega metrô todo dia, olha na sua galeria, quantas fotos você tem no metrô? Nenhuma. Aí quando alguém que não conhece o metrô, num lugar que você tá, nossa, você pega o metrô, pega. Aí você não tem uma foto pra mostrar pra pessoa que você pega o metrô. Então, tipo assim, tá vendo como que é uma coisa boba? Tipo assim, se você sente vontade de tirar, tira uma foto. Lógico, não é obrigado a tirar, não tô falando isso. Mas, tipo assim, às vezes a gente não faz com medo do que as pessoas vão pensar
do que as pessoas vão dizer, a gente fica meio sem graça e tal, e a gente não sabe aproveitar direito os momentos, a gente vive sempre pensando na próxima situação. Então, assim, quando a gente estiver vivendo aquele momento, a gente tem que parar, desligar um pouco, assim, a loucura da cabeça, falar, meu, cala a boca aqui, que eu vou viver esse momento agora aqui. E aí, que aí a gente acha que consegue aproveitar mais. Porque muitas vezes eu acho que o que a gente sente falta do passado, a saudade que a gente tem, é porque a gente não curtiu direito o momento. E aí a gente só fica na lembrança mesmo. Então, talvez a gente pudesse aproveitar melhor esses momentos que a gente vive. Entendeu? Então, para você que tá ouvindo aqui o podcast pelo Spotify, a gente tá também com imagem no YouTube, youtube.com/euribenevento. Você pode seguir lá, se inscreve no canal, Euri com Y, aproveita e se inscreve no canal. E você pode ver, assim, a minha carinha marota no estúdio aqui, estúdio Vibecast, que estou gravando aqui no complexo da Rádio Vibe Mundial aqui, que tem os estúdios da rádio, tem também o nosso estúdio de podcast. Então, se você tiver vontade de fazer um podcast, você está procurando um lugar, de repente chegou o momento de você vir gravar aqui também. Você procura lá no Instagram como Vibecast, ou então procura Vibe Mundial, conversa com a galera nas mensagens lá, que eles vão informar direitinho pra você quanto que custa, qual que é o preço, qual que é a localização. Aqui é pertinho, estamos na Avenida Paulista, sai da Estação Consolação, já é a entrada do prédio, então é bem facinho de chegar, é bem tranquilo. Se você tem vontade de fazer esse podcast, é só chegar, beleza? E o Terça Nobre vai voltar na semana que vem. Gostaria de agradecer a toda a minha família que tá sempre comigo, os meus amigos. Agradecer a minha mãe, Dona Tânia, que tá sempre me apoiando, sempre comigo aqui. Mãe, te amo, beijão, saudade. E agradecer também ao nosso amigo Donizete, que tá comigo aqui nos bastidores, que tá cuidando da nave mãe aqui do nosso podcast. Valeu, Domini. E também um abração para todo mundo que tá sempre apoiando o Terça Nobre. Valeu aí pra direção da Vibe Mundial, Dona Lucy, Toninho Nascimento, que também deu essa moral pra gente fazer o podcast aqui. E semana que vem eu tô de volta. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Terça Nobre.